As funções são bloco de construção fundamental de muitas linguagens de programação, incluindo a linguagem C. Uma função em C é como uma receita no sentido de conter um conjunto de instruções, mas essas instruções não são executadas até que a função seja chamada. As funções permitem uma organização de código aprimorada e menos repetição, pois são blocos de código encapsulados que podem ser chamados quantas vezes forem necessários. As funções aceitam opcionalmente uma ou mais entradas, chamadas de parâmetros, e opcionalmente retornam uma saída. Assim como na matemática, sua principal utilidade é receber um dado e transformar em outro. Um exemplo de função da matemática, por exemplo, seria f de x igual a 2x. Se essa função receber o parâmetro de entrada 2, ela vai retornar 4, porque f de 2 é igual a 2 vezes 2, no caso onde era o x, você coloca o número 2, 2 vezes 2 recebe 4. É assim que as funções agem em C ou em qualquer outra linguagem de programação. Você envia um dado de entrada, esse dado de entrada é transformado em um novo dado que vai para a saída. Na programação podemos ter, por exemplo, uma função que faça o player de um game andar. Quando essa função for chamada, a velocidade dele é testada e se está em 0 eu coloco 100. Nesse caso não precisaria especificar nenhum parâmetro. Poderíamos ter também uma função que muda a cor do cabelo do player de acordo com o parâmetro que a gente passa para ela. Então se eu chamo essa função com o parâmetro azul, essa função vai fazer com que o player passe a ter o cabelo azul. E como é que nós vamos criar funções aqui na linguagem C? Para criar, declarar uma função em C, usamos a seguinte nomenclatura. Começamos com o tipo daquela função. Para declarar o tipo da função, a gente precisa pensar em duas coisas. Essa função vai ter um retorno? Ela vai devolver algum dado? Se sim, qual dado ela vai devolver? Ela vai devolver um int, ela vai devolver um float, ela vai devolver o bool, ou ela não vai devolver nada? É uma função sem retorno. Se é uma função sem retorno, aqui no tipo a gente vai escrever void. Se é uma função com retorno, nós vamos escrever o tipo do retorno, o tipo do dado de saída dela, seja ele qual for. Nós vamos colocar então o nome para essa função, abre e fecha parênteses, entre a abertura e o fechamento do parênteses nós vamos colocar o tipo do parâmetro 1, parâmetro 1, tipo do parâmetro 2, parâmetro 2. Quantos parâmetros forem necessários aqui, sempre colocando o tipo deles primeiro. Abriu e fechou chaves, nós vamos definir o corpo dessa função, o que vai acontecer dentro dela, e ao final colocamos return e o valor de saída. Nesse caso o return é opcional. Se você tem uma função do tipo void, essa função não vai retornar nada e você não vai ter o return ali no final. Ok? Vamos então criar uma função bem rapidinha aqui usando o Replit. Create C aula 3 criar. Uma coisa muito importante na hora de criar funções é criar a função antes de chamar. Por exemplo, aqui eu vou chamar a nossa função dentro do int main. Então eu não posso criar a função ao final do int main, vamos supor, eu criar essa função na linha 7 e tentar chamar a função na linha 4, porque a execução do código é sequencial. Se eu estou chamando uma função na linha 4, mas ela só passa a existir na linha 7, isso vai dar problema. Então é sempre importante que a gente crie as funções antes do int main. A nossa função de exemplo dessa aula vai converter horas em minutos. 1 hora é igual a 60 minutos. Então, nós vamos devolver qual tipo de dado? Nós vamos devolver um dado inteiro. Vamos lá. Vou começar aqui com o tipo, que vai ser um tipo inteiro, que é o que vai sair ali. O nome da função, horas, para minutos, HPM. E eu vou receber aqui o número de horas, int horas. Abre e fecha chaves. O que vai acontecer aqui dentro? Eu vou criar uma variável do tipo inteira, chamada resultado. E essa variável resultado vai receber o parâmetro da função, o número de horas que a gente recebeu ali, vezes 60. Logo depois eu vou devolver esse resultado. Então, return resultado. Tudo certo. Criamos então a nossa função. Ela é do tipo inteiro, porque ela devolve uma variável do tipo inteira. Ela se chama HPM, recebe int horas como parâmetro, e o corpo da função pega esse parâmetro e multiplica por 60. E o que vai acontecer aqui na main? Eu vou começar criando uma variável inteira, que vai ser result. Você repara que essa função ela tem um retorno. Ela tem um retorno que é um número inteiro. Quando eu chamar a função, na mesma linha que eu chamar a função, eu tenho que garantir que esse valor de retorno está sendo armazenado em algum lugar. Então eu já vou pegar minha variável result, recebe, o igual aqui pra gente é recebe o quê? Recebe o valor de retorno de HPM,
com 10. Vou mandar 10 horas para lá. Então, ao final aqui vamos colocar um printf. O número de minutos é % de, porque estamos exibindo aqui um valor inteiro, result. O número de minutos é 600, por quê? Chamamos HPM mandando para lá 10 horas, essas 10 horas foram multiplicadas por 60, esse valor deu 600 e foi retornado aqui. Quando nós chamamos HPM 10, isso aqui tudo virou um 600 e foi armazenado onde? Em result, que está recebendo o valor de retorno dessa função. E mais uma vez, nós chamamos aqui a função HPM na linha 9 e a função HPM foi criada na linha 3. Ela nunca pode ser criada depois que você chamou, tem que ser sempre antes de chamar, tá? De forma sequencial, ok? Esse foi o nosso papo sobre funções. Nos vemos então em uma próxima aula. Até lá!